Boa noite, irmãos. Paz. Podem se sentar, por favor? Vamos clamar ao Senhor antes de começarmos, pedir ao Senhor que nos conduza, que a palavra dele seja o centro aqui nessa noite, amém? Pai, em nome de Jesus, queremos colocar diante do Senhor este culto, Pai, queremos colocar diante do Senhor todo este momento que nós separamos para o Senhor. Queremos colocar diante do Senhor, Pai, todas as nossas vidas, Pai, aqui os nossos dízimos e ofertas. Queremos lhe clamar, Pai, que o Senhor possa nos dar o entendimento da Tua Palavra através do Teu Espírito Santo, Pai, e possa nos conduzir, Pai, a cada dia sermos alguém mais parecido com o Senhor, alguém que agrada mais o Teu coração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, estamos aí na série de pregação do livro de Gálatas e hoje nós vamos pregar aqui, vamos aprender um pouco do que está escrito lá em Gálatas capítulo 2, dos versos 11 a 21. Quando, porém, Cefas veio da Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se temendos da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores entre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, porque por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Irmãos, discórdias, dissensões e facções são três obras da carne descritas um pouco mais à frente aqui na própria carta de Gálatas, e é justamente isso que estava acontecendo ali na igreja de Antioquia. Vejam só. A gente está estudando esse grupo de judaizantes, de pessoas ali que se diziam ser cristãos e que estavam ensinando aos novos convertidos, ao povo ali da Galácia, que era necessário que eles tivessem práticas judaicas para que eles pudessem ser salvos. E Paulo, sabendo disso, ele manda essa carta aos Gálatas. E nessa carta ele relata o que ele viu acontecendo lá em Antioquia, que foi a mesma coisa. Lá estava acontecendo a mesma coisa, o povo estava trazendo essas mesmas ideias, essas pessoas que estavam ensinando
os cristãos que era necessário os hábitos judaicos para que eles fossem salvos. E o que aconteceu? Né? Quando o povo, essas pessoas que estavam trazendo essas heresias para dentro da igreja, chegaram lá em Antioquia, Pedro e Barnabé estavam lá. E Pedro e Barnabé, Pedro especificamente, ele já tinha tido até uma visão com o Senhor, mas eles cederam a esses ensinos desses homens. Eles cederam a esses ensinos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver. E então Pedro começa a se apartar dos judeus gentios e dos cristãos gentios, acreditando, né, então, talvez por medo, talvez por orgulho, ou talvez por até ter concordado em certa medida. E eles começaram a entender, a classificar esses irmãos gentios como uma classe de crente que não era tão crente ou tão boa quanto a classe de crentes dos judeus. Eles começaram a tratar esses crentes como pessoas que fossem menos dignas, pessoas que fossem menos crentes ou menos... não tivessem, talvez, o direito da salvação por não serem tão bons religiosos quanto eles. Mas o que a palavra de Deus nos ensina não é isso. A palavra de Deus nos ensina que a nossa salvação, o nosso contato com Deus, a nossa ligação a Deus, ele vem unicamente pela obra que Cristo realizou. Nada que a gente pode fazer, nenhum dos nossos costumes, nada da nossa cultura pode nos conectar novamente a Deus, a não ser a obra de Cristo. E a palavra de Deus nos ensina que nós, enquanto cristãos, somos um povo só. Independente da nossa raça, independente do nosso país, da nação que nós vivemos, de onde nós viemos, em Cristo Jesus nós somos um só povo. E nós temos comunhão um com os outros através de Cristo Jesus. Pedro, então, vendo essa situação ali, o que Paulo estava fazendo, Paulo, vendo o que Pedro estava fazendo, vendo como Pedro se afastou dos irmãos gentios, ele o repreende. Né? Vamos fazer a leitura aqui primeiro do que está escrito lá em Atos 10, versos 9 a 16. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas. Contudo, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum ou imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Olha só que interessante. A posição que Pedro estava tomando e o que é que a palavra de Deus nos diz. Essa visão, irmãos, é uma visão na qual o Espírito Santo estava revelando justamente isso, que em Jesus Cristo, que agora, na nova aliança, não existiam mais povos que deveriam ser considerados impuros, não existiam mais raças que deveriam ser consideradas impuras. E essa visão foi dada justamente a Pedro. Olha só, aqui tem um subtítulo, não sei se na sua Bíblia tem, mas está aqui, ó. Pedro tem uma visão. É justamente ele, através dele, que chega essa mensagem do Espírito Santo dizendo: olha, agora, Pedro, judaicos, gentios, gregos, todas as raças da terra, elas podem ser um povo só através de Jesus Cristo. E então, Pedro, a princípio, ele entendeu essa mensagem. Pedro entendeu o que o Espírito Santo estava dizendo, tanto que, quando ele estava lá em Antioquia, ele comia com os cristãos gentios.
Antes da chegada desses judaizantes, Pedro tinha comunhão com esses irmãos. Você deve se lembrar que o ato de um judeu comer, a cultura de um judeu comer com outra pessoa, significava que ele tratava aquela pessoa como igual, que ele valorizava aquela pessoa. Um judeu não comeria junto com qualquer com uma pessoa qualquer que ele encontrasse na rua e que não fosse ninguém para ele. Então Pedro, ele tratava os cristãos gentios como iguais, até que chegaram esses judaizantes ali e começaram a deturpar o que Pedro pensava. Começaram a ensinar para ele, a talvez intimidá-lo, ou a talvez tentar convencê-lo de que esses cristãos não eram assim tão cristãos, eles não mereciam tanto, eles não estavam fazendo o que deveria ser feito direito. Então Pedro, que já havia negado Jesus outras vezes, já havia negado Jesus verbalmente quando lhe foi perguntado se era ele que estava com Jesus, que andava com Jesus os outros 12, agora ele estava negando Jesus, negando o seu povo. Ele estava considerando que o povo de Cristo, o povo pelo qual Cristo tinha morrido, que uma parte daqueles irmãos, por não serem da mesma etnia dele, não eram tão bons ou tão justos quanto ele. E a gente pode até pensar, talvez, que esse seja só mais um deslize, só mais um pecado qualquer, ou uma negação qualquer que Pedro possa ter feito, como se é que existe uma negação qualquer de Jesus, mas esse posicionamento de Pedro ele é muito mais perigoso do que a gente pode imaginar na primeira leitura. Vamos voltar lá ao livro de Gálatas, no capítulo 1, no verso 8. O que Paulo começa o livro falando? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, ou um evangelho que vá além do que vos temos pregados, seja anátema, seja amaldiçoado. Anátema é uma maldição. E qualquer um que viesse a pregar outro evangelho, diferente do evangelho revelado pelo Espírito Santo, deveria ser amaldiçoado. E, bem, a gente como cristão, a gente como crente, nós confirmamos e nós validamos aquilo que nós cremos através das nossas ações, através daquilo que nós vivemos de verdade. E as nossas atitudes, inclusive, são uma maneira de pregação para as pessoas. E com Pedro não era exceção, com Pedro não era diferente. Muito pelo contrário. Pedro era um apóstolo de Cristo, ele estava ali na construção da igreja. Os ensinamentos que Pedro ensinava viriam a ser os ensinamentos que iriam embasar a doutrina da igreja até a volta de Cristo. E o que Pedro estava fazendo quando ele concordava com esses judaizantes, com esse povo que dizia que eram necessárias mais coisas? Pedro estava pregando outro evangelho. Ele estava ensinando uma coisa diferente daquilo que o Espírito Santo tinha revelado para eles. E quando Pedro fez aquilo, era como se ele assinasse embaixo do que os judaizantes estavam pregando. Era como se ele dissesse: olha, eu concordo com vocês, então eu acho que a partir de hoje sim as pessoas têm que fazer algo mais. Elas crerem em Jesus, ter fé em Cristo, realmente não deve ser o suficiente, elas precisam de algo mais. E vejam só o peso que isso tem e como as coisas funcionam. Quando Pedro faz isso, Paulo vem e o repreende. Mas por que Paulo repreende a Pedro? Os dois não eram ali apóstolos? Né? Quem é que ia estar certo, afinal de contas? Era uma palavra de um apóstolo contra a palavra de outro apóstolo, não era? Na verdade, não era a palavra de um apóstolo contra a palavra de outro apóstolo. Era a revelação do Espírito Santo, era a revelação que o Espírito Santo tinha dado à igreja contra a pregação desses hereges que estavam ensinando doutrinas falsas para a igreja. É por isso que o apóstolo Paulo tem autoridade para repreender a Pedro, porque o padrão que eles tinham que seguir, que nós temos que seguir, não é o padrão do que até mesmo os apóstolos poderiam achar que era o correto, mas era o padrão que o Espírito Santo revelou a eles que era o correto. Hoje em dia, nós temos um exemplo triste disso, que
é até de onde nós viemos, que é a Igreja Católica. A Igreja Católica ela acredita que a revelação papal ela tem o mesmo valor que a revelação do Evangelho, que a revelação do Espírito Santo. E eles consideravam que Pedro foi o primeiro Papa, eles consideram que Pedro foi o primeiro Papa. Então, essa posição dele poderia ter sido aceita como a doutrina da Igreja, como aquilo que nós poderíamos viver hoje. Mas isso não é verdade, irmãos. A nossa doutrina é aquilo que o Evangelho ensina. Paulo repreende a Pedro e então, não simplesmente por conta da sua hipocrisia, mas porque ele poderia ter causado uma destruição muito maior. Pedro poderia ter feito trago uma grande deturpação para o Evangelho, para a doutrina cristã, a doutrina revelada pelo Espírito Santo. E é interessante que Paulo relembra a Pedro que ele está sendo, inclusive, hipócrita, porque ele fala que, Pedro, se nem você está vivendo como um judeu, né, você não está vivendo como um judeu direito, você quer exigir que esses irmãos vivam como um judeu, vivam como aquilo que é da nossa tradição, como se isso fosse fazer alguma diferença, como se isso fosse fazer alguma diferença. Porque, irmãos, olha só, nada do que nós fazemos ou daquilo que nós somos como pessoa pode nos dar direito à salvação e nos dar direito a ter acesso novamente a Cristo. Irmão, qual que você acha que é o critério que Deus usou para te escolher? Será que Deus olhou para a sua classe social? Você imagina que Deus talvez tenha pensado que você tem um posicionamento político sensato, então você daria um bom cristão, porque você ia saber medir como as coisas funcionam. Ou então ele achou que você era bacana, era legal. Os judaizantes eles estavam trazendo justamente essa mensagem. E queria dizer que Deus não usou nenhum desses critérios para te escolher. Olha só. O que está em Coríntios, 1 Coríntios 12, de 12 a 14, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado um beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. O Senhor Jesus ele não usou nada que a gente conheça como critério para nos escolher. O critério que ele teve foi simplesmente o amor dele. Nada do que nós possamos fazer, nada do que nós já tenhamos feito foi suficiente ou será algum dia suficiente para que nós estejamos novamente ligados a Deus. A única coisa que nós precisamos, irmãos, para estar ligados a Deus é a fé. A única coisa que nós precisamos para ter a salvação e para sermos justificados por Cristo Jesus é a fé. Romanos 4:5 diz: mas o que não trabalha, porém crê naquele que trabalhou, sua fé lhe é atribuída por justiça. Existe apenas uma pessoa que a sua obra serviu para alguma coisa, que foi a pessoa de Jesus Cristo. Bem, a única pessoa que a sua obra serviu de alguma coisa para o bem, porque a nossa serve para o mal. Se nós dependêssemos de nossas obras, se nós pedimos para Deus considerar aquilo que nós temos feito e vivido, nós estaríamos com certeza condenados ao inferno. Então, a única obra que é capaz de nos ligar a Deus é a obra do Espírito Santo. E talvez você possa pensar aí que, bem, alguma coisa o homem tem que fazer, porque afinal de contas a gente crê. Crer é uma ação nossa, não é? Poxa, você pode chegar diante de Deus e falar: olha, Senhor, eu criei no Senhor, eu escolhi crer no Senhor, eu me esforcei minha vida toda para crer no Senhor. Então, o Senhor tem que me aceitar, não é? Ela não falava isso, que eu tinha que crer no Senhor? Mas, irmãos, nem mesmo a nossa fé em Cristo é mérito nosso. Nem mesmo a fé que nós temos é desenvolvida por nós mesmos. Em Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós,
é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, a salvação de Jesus é um resgate. A salvação de Jesus não é uma indicação. Jesus não veio para nos mostrar as possibilidades de caminho para chegar aos céus. Ele não veio para apontar para a gente o caminho, né? Talvez, não possibilidades, mas a única possibilidade. Ele não veio para dar uma forcinha, para dar um bom conselho. Ele veio para nos resgatar. Quando a Bíblia fala que nós estávamos mortos, nós devemos entender isso de uma maneira praticamente literal. Espiritualmente era uma morte literal. E, bem, alguém de vocês já viu um morto fazendo alguma coisa? Série de zumbi não vai. Você já viu um morto tendo alguma atitude? Você já viu um morto pedindo socorro? Passou em algum lugar, tinha uma pessoa morta, estava lá pedindo socorro, me ajuda, eu preciso sair daqui? Não. O Senhor Jesus, quando Ele vem até nós, Ele nos tira da nossa morte. Nós nunca iríamos nos voltar para Deus se Jesus não tivesse nos ressuscitado. Olha só, tem um autor que o pastor recomendou para a gente estudar, e ele chama Donald Gucci, não sei pronunciar o nome dele. Ele sistematiza isso de uma maneira interessante. A justificação, a salvação, ela não procede da fé, assim como ela não procede das obras, mas a salvação, ela é apropriada pela fé. A fé é a ferramenta que Deus nos dá para nos apropriarmos da salvação. Você nunca vai poder usar como argumento para Deus que você teve fé nele, que você creu na palavra dele. Isso é Ele que faz pela sua vida. É Ele que faz isso em você. E é isso. E então, talvez você possa pensar que, bem, agora que, já que é assim que funciona, já que é Deus que faz tudo, poxa, então agora eu tô tranquilo, né? Pô, se eu não for salvo, né? Ou se eu já sou salvo, estou aqui na igreja e me converti, então já estou garantido lá. Quer dizer que posso tocar minha vida da maneira que eu quiser agora. Olha só, nos versos 17 e 18, Paulo está respondendo a umas acusações que são parecidas com essas. Vamos lá. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna edificar aquilo que destruir, a mim mesmo me constituo transgressor. A primeira acusação que esses judaizantes faziam a essa doutrina, a doutrina de que é Deus que nos salva, é que, bem, se essas pessoas acreditarem que é Deus que salva elas, elas vão estar livres para desobedecer a lei, ué. Se elas não precisam fazer nada para serem salvas, elas vão considerar que tá tudo tranquilo, então elas podem tocar a vida delas da maneira com que elas quiserem. Então, Paulo responde isso da seguinte maneira. Então, se Jesus faz isso, se a obra de Jesus faz isso, Jesus não veio para nos salvar e, com certeza, ele também não seria santo, porque o que ele estaria fazendo com isso é promover o pecado. Jesus não estaria te libertando do pecado, mas ele estaria te dando uma carta branca para pecar. Não é isso que Jesus faz. E a outra acusação é como se fosse um grau menor disso aqui, bem, se as pessoas ainda quisessem seguir com Deus, elas estariam menos estimuladas a se santificarem, a buscarem fazer as obras da lei, né? As pessoas pensariam que, bem, agora eu posso ser crente, mas, né, não preciso me esforçar tanto assim para agradar a Deus, porque, afinal de contas, Jesus já pagou lá, está quitado, vou aqui fazer minha média com ele, mas no final das contas é ele que se vire com Deus lá e me leva para o céu. E não é isso que o Evangelho traz. O Evangelho também fala como que nós devemos viver. Quando a gente conhece a Cristo, irmão, quando a gente se converte, a gente não vive mais para nós mesmos, não somos nós mais que vivemos. É Cristo quem vive em nós. Olha só o que os versos 19 a 21 dizem. Porque eu
mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou a mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Irmãos, quando nós conhecemos a Cristo, nós fazemos a vontade de Deus, não porque nós, se não fizermos, poderemos ser condenados ao inferno, mas porque é Cristo quem vive em nós agora. É a vontade de Cristo que impera na nossa vida. A vontade de Cristo é a vontade de Deus, é a vontade perfeita. É a vontade de viver e servir a Deus de acordo com o que Deus nos fez para vivermos. Aquilo que a gente acha, aquilo que a gente tem ímpeto por conta da nossa natureza pecaminosa, é averso ao que Deus quer. As nossas vontades, a nossa vontade da carne, ela é gerada por conta do nosso pecado que é estar diante de Deus. Quando nós estamos em Cristo, nós cumprimos a vontade de Deus, nós cumprimos o que a lei ensina, porque nós amamos a Cristo, porque nós queremos agradar a Cristo. Em 2 Tessalonicenses 2,13 diz: entretanto, devemos dar sempre graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. O Senhor nos salvou para que nós sejamos santos, para que nós melhoramos a cada dia, para que a gente possa fazer a vontade dEle. É para isso que Ele nos separou. E é essa obra que Ele trabalha em nossas vidas. Se você conheceu a Jesus e você acha que a salvação de Jesus, por ser Ele quem faz a salvação, te dá carta branca para viver no pecado, quero dizer que você não conheceu o Evangelho de Jesus. O Evangelho, quando nós conhecemos a Jesus, nós entendemos o quão distante de Deus nós estávamos, e nós entendemos o quão desesperadamente nós precisamos voltar para Ele, e precisamos fazer a vontade dEle em nossa vida, porque nós sabemos que a vontade dEle é boa. Quando Jesus morreu na cruz, passamos a ser sua posse, pertencentes a Ele. Deixamos então de estar debaixo da condenação da lei e passamos a estar debaixo da salvação de Cristo. Irmãos, cumprir a lei, cumprir a orientação de Deus, porque você acredita que fazendo isso alcançará a misericórdia do Senhor, alcançará o céu, é voltar para aquilo que te condenava, é correr de volta para aquilo que te condenava. No verso 18 diz: porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Irmãos, a lei é sim a vontade de Deus. A lei é sim o que Deus quer que nós vivamos. Só que ela também é um banner gigantesco mostrando para a gente que a gente não dá conta. A lei, ela nos mostra que é impossível cumprir ela. Então, a lei, que era a vontade de Deus, ela nunca iria nos salvar. A lei nunca seria o suficiente para nos salvar, porque nós nunca seríamos capazes de cumprir o que a lei diz. Assim como depois de convertidos, nós ainda continuamos incapazes de cumprir completamente o que a lei do Senhor diz. Nós vivemos e nós procuramos a santificação e melhoramos a cada dia, mas infelizmente, enquanto estivermos aqui, nós não seremos capazes de cumprir e de sermos justos o suficiente para sermos salvos, para estarmos por conta própria ligados ao Senhor. Irmãos, vocês lembram o que a gente estava estudando em Êxodo há alguns dias atrás, e até o que nós estudamos nos nossos pequenos grupos? Um estudo muito específico que falava da diferença do povo para Moisés. Moisés buscava a Deus porque ele queria a Deus, porque ele amava a Deus e queria ter a presença de Deus ali. O povo buscava a Deus porque ele queria a recompensa que Deus podia dar. Inclusive, se quem fosse dar a recompensa não fosse o nosso Deus, o outro serviria também.
porque o que eles queriam é o benefício próprio deles. Quando nós conhecemos a Jesus, nós buscamos a Deus, nós buscamos a vontade de Deus, porque nós amamos a Jesus pela obra que Ele fez. Porque nós amamos a Ele. Então, nós podemos buscar a Ele e podemos, então, clamar pela Sua presença. E nós podemos fazer isso sem peso na consciência de estarmos procurando a Deus por benefício próprio. Irmãos, para a gente conseguir viver esse Evangelho, para que a gente conseguir viver plenamente a vontade de Deus, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós não somos merecedores de absolutamente nada. Nós não somos dignos de absolutamente nada. A ação de Jesus é a ação de Jesus em nossas vidas. E quando nós acreditamos que possamos fazer algo para ser salvos, quando nós acreditamos que existe algo que deve ser feito, além de ter fé em Cristo, nós corremos o risco de nos tornarmos orgulhosos e considerar alguns irmãos inferiores a nós. Olha só como é que aquele irmão ali não faz nada na igreja. Olha só, gente. A gente está aqui correndo, ó. Chego mais cedo para abrir a igreja, corro, toco no louvor. Olha lá. Sem nem porque que Jesus salvou, faz nada. Se dependesse de você fazer qualquer coisa, não seria o suficiente. E aquele irmão que às vezes é humilde, é simples, ele é seu irmão e tem o mesmo valor para Jesus que você. Apenas quando entendemos o amor com que Ele nos amou e colocamos a nossa fé nele, temos a nossa esperança nele, nós podemos amar os nossos irmãos. Irmãos, o que a Bíblia diz sobre o amor? A Bíblia diz que o amor é um sentimento muito bom, muito forte de uma pessoa para com a outra. Não é isso que a Bíblia fala que é. O amor é a sua ação benigna para com o outro. O amor é você agir, suportar, tolerar o outro, mesmo que talvez ele não mereça. Isso é amor. Irmãos, nós só somos capazes de amar aos irmãos quando nós amamos a Jesus. Nós só somos capazes de cumprir o que Jesus diz em João 13:34, que é: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, nós só conseguimos amar uns aos outros se a nossa fé estiver em Cristo. Porque se a nossa fé está em Cristo, nós podemos ter a esperança de que as promessas dele se cumprirão em nossas vidas. Nós temos a certeza de que, muitas vezes tomando prejuízo pessoalmente por ter atitude de amor, nós ainda temos a garantia que é Ele. E que por mais que talvez nós morramos aqui por amor ao próximo, por amor ao outro, nós estaremos com Ele no céu. Então, somente quando você crê em Cristo e você ama a Cristo, você é capaz de amar a outra pessoa, irmão. Você fazer boas obras, ajudar para criar créditos, não vai adiantar. O amor que o Senhor nos ensina, ele se mostra na nossa convivência aqui no dia a dia, no viver em igreja. O que Paulo fez com Pedro, ao chamar a atenção de Pedro diante de todos, foi uma atitude de amor para com Pedro. Paulo não queria se mostrar ou mostrar que ele era um apóstolo que sabia mais, porque ele foi criado aos pés de Gamaliel. Olha só, Pedro, você achou que você era melhor que esses gentios aí, mas eu ainda sou melhor que você ainda. Não foi isso que Paulo fez. Paulo corrigiu o irmão para que ele retornasse para debaixo da graça de Cristo e da vontade que Deus tinha para ele. Não existe viver o Evangelho e amar a Cristo e uns aos outros sem vivermos em comunhão com os outros. Naquela época, os judeus, os cristãos judaizantes, estavam trazendo coisas a mais para o Evangelho.
estavam agregando coisas que não eram necessárias e que não existiam, coisas que desvirtuavam o verdadeiro evangelho. Hoje em dia nós vivemos uma época em que as pessoas estão fazendo o contrário, eles estão tirando coisas do evangelho. E uma das coisas que as pessoas estão tirando é a necessidade de congregar. Congregar não é opção, não é sugestão de Deus para a nossa vida. Deus, quando Ele nos fez, quando Jesus nos ensinou, Ele não falou assim, você vai ser crente, mas é bom que você encontre com os irmãos de vez em quando, porque pode ser que te ajude. Não foi isso que Ele fez. Ele nos fez para sermos um. Agora há pouco eu disse que nós somos um corpo. Imagina se a sua mão decidir não congregar mais com o seu corpo. Corta ela e guarda ela num potinho no formol lá. Pode até demorar um pouco mais para ela estar no formol, mas ela vai acabar apodrecendo. Não existe a possibilidade de viver o evangelho sem vivermos uns com os outros. E por que Pedro não ficou com raiva de Paulo por Paulo ter chamado a atenção dele na frente de todo mundo? Porque Pedro sabia qual era a verdade. E ele sabia que a ação de Paulo era uma ação de amor para com ele. Pedro, na sua epístola mais à frente, faz menção a Paulo, fala da autoridade de Paulo como apóstolo. Ele não ficou magoadinho com o irmão que chamou a atenção dele. Ele entendeu que o corpo de Cristo, ele tem que se corrigir. Jesus nos ensina a vivermos unidos, a nos corrigirmos mutuamente para podermos crescer. Existem muitos pecados que nós cometemos e muitas vezes nós não vemos os pecados que nós cometemos. Muitas vezes nós pecamos um contra os outros e precisamos ser chamados a atenção para poder parar de pecar, para poder passar pelo processo de santificação. Então, irmão, viver Cristo, viver o Evangelho, é estar em comunhão com os irmãos, com todos os irmãos. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando desses irmãos ou pseudo-irmãos que trazem heresias para dentro da igreja. O cristão, ele está sujeito à revelação do Espírito Santo que está aqui na Bíblia. A própria Bíblia nos orienta a nos afastarmos daqueles irmãos que não querem viver o Evangelho, não querem viver o que a revelação do Evangelho traz. Mas aqueles que entenderam a mensagem do Evangelho, ela nos obriga a viver juntos, irmãos. Não é uma opção sua me aguentar, é obrigação sua me aguentar. Da mesma maneira que não é opção minha aguentar vocês, irmãos. É obrigação minha aguentar vocês e amar vocês. Então, irmãos, se coloque de pé, por favor. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê fé, que Ele derrame essa fé que é necessária em nossa vida. Essa fé na obra de Jesus Cristo. E que Ele gere amor no nosso coração. Que Ele nos ensine a amar e nos dê disposição para amar. Pai, em nome de Jesus, quero lhe clamar que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Que o Senhor possa ter misericórdia de nossas vidas. Que o Senhor possa ter misericórdia, Pai, de nós como cristãos. Que nós saibamos e tenhamos disposição para amar uns aos outros, Pai, para podermos viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que nós possamos entender o Teu Evangelho e nos sujeitarmos a Ele, para então, Pai, agradar ao Senhor e viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nos perdoe os nossos pecados, nos perdoe o nosso orgulho e nos perdoe todas as vezes em que nós desprezamos alguém ou algum irmão na sua humildade, na sua simplicidade. Que nós possamos ter um coração quebrantado, Pai, um coração humilde, porque nós entendemos que nós somos, Pai, todos nós, Pai, os piores dos pecadores, Pai. A distância que existia entre nós e o Senhor é a mesma distância, Pai.
Então, nós lhe agradecemos pela sua obra e lhe clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós já estamos terminando. Estamos mergulhando profundamente nessa graça, através da carta aos Gálatas. A graça do Senhor Jesus, ela é bastante humilhante para nós. E nós vemos que não damos conta, mas já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Feche seus olhos agora. Deus, nós queremos te agradecer por essa noite de culto, essa noite em que nós podemos cantar ao Senhor, orar, ó Deus, também nos humilhar diante da Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, por nos lembrar com tanta ênfase de que nós não somos capazes, porém o Senhor em nós nos dá essa força, nos dá essa condição de viver aquilo para o que o Senhor nos chamou. Obrigado, Deus, nós pedimos que o Senhor sempre nos abençoe. Obrigado pela vida do nosso irmão José, ó Deus, que pôde compartilhar conosco essa palavra. Senhor Deus, fortaleça as nossas vidas na Tua presença. Abençoa o Teu povo, ó Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Irmãos, Deus abençoe você. Eu insisto que você acompanhe através lá do Facebook as outras pregações, porque nós estamos pregando todos cada versículo, né, desse livro. Estamos fazendo isso a cada culto. Então, domingo são 2 pregações diferentes para abençoar a sua vida, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus.